Olhem a situação que nós chegamos, pessoal. Que sociedade que nós estamos vivendo. O jornal O Globo, ele foi buscar 3 feministas para falar justamente sobre como os homens devem ser homens hoje em dia. Como deve ser a masculinidade. É o fim. É o fim, meus caros. É o fim e denota um desespero também. Então aqui, ó, o Globo fez uma matéria dizendo assim, ó: machos detóxicos, de ex-BBB a jornalista, influenciadores viram jovens em contraponto à onda Red Pill. Então eles reuniram 3 feministas completamente alheios à realidade, sem saber do que realmente está acontecendo em divórcios, em casamentos, em separações, divisões de bens, alienação parental, pensão alimentícia, pensão socioafetiva, alimentos compensatórios, violência psicológica, medidas protetivas. Os caras não sabem nada sobre isso. E aí eles querem ainda ter a pachorra de falar sobre como os homens devem ser. Isolados do discurso masculinista e conservador predominante nas redes, produtores de conteúdo como Lucas Pisani encontram espaço na internet para ressignificar o que é ser homem. Ressignificar o que é ser homem. Quem está fazendo isso somos nós. Nós estamos ressignificando o que é ser homem. Ele não. O que ele quer é que os homens continuem como antes, domados, subservientes, feministas, adeptos de relacionamentos abertos, esse tipo de coisa. Um homem jovem, na casa dos 20 e poucos anos, falando para a cama sobre pornografia e masturbação com o objetivo de atingir outros homens jovens como ele. A descrição poderia servir para incontáveis canais e perfis que difundem discurso masculinista e misógino na internet. Como assim? Pode servir para canais masculinistas? Desde quando nós propagamos alguma coisa sobre pornografia e outro tipo de coisa aqui? Então vocês vejam que eles já começam mentindo. Em um fenômeno que preocupa autoridades e especialistas. Isso é verdade. Autoridades e especialistas estão preocupados, porque eles já não sabem o que fazer para minimizar, nem que seja, a nossa narrativa. Tentaram de tudo e não estão conseguindo. Então eles estão apelando para qualquer coisa e não vão conseguir. Já vou adiantando. Há nas redes um número crescente de influenciadores que buscam se contrapor à abordagem agressiva e ainda predominante de seus pares. Eu não vejo um número crescente de influenciadores de relevância. Já teve mais
influenciadores de relevância nos atacando. Mas parece que eles, com o tempo, foram descobrindo que o que nós estamos falando aqui é verdade. E acabaram recuando, não tocando mais no assunto. O que há é o surgimento de pequenos canaizinhos aí, michurucas, com uma falta de cultura, uma falta de visão assim que chega a dar medo. Canais assim, sem objetivo, sem uma abordagem própria. Esses aí estão tentando nos atacar, mas não vão conseguir nada. Não vai surtir efeito nenhum. A bola da vez é o ex-BBB soteropolitano Lucas Pisani, de 23 anos. Ele deve bombar mais lá no TikTok, eu acho. Ó, em primeiro lugar aqui, ó, sem desdenhar do pessoal mais novo, porque tem pessoas mais novas que me acompanham, gostam do meu conteúdo, me agradecem por eu ter alertá-los, mas eu tenho que dizer o seguinte, ó. Um cara de 23 anos, que não teve experiência nenhuma, que praticamente viveu, cresceu e viveu dentro da internet, ele não tem condições de ser um influenciador, quanto mais ditar regras de como ser um homem de verdade. Não tem condições. Fora dessa bolha da internet dele, ele não sabe nada. Nada, eu aposto, nada. Ele não sabe como funcionam as varas de família. Eles não sabem a situação dos homens separados. Eles não sabem a situação dos homens que estão casados. Ele não sabe a situação dos homens falsamente acusados. Ele está lá na sua bolha do TikTok. Então esse cara não tem condições de fazer qualquer tipo de contribuição de como ser um homem. Em um vídeo postado em maio, que ultrapassou 10 milhões de visualizações, ele defende a ideia de que consumir pornografia é um vício e alerta sobre os possíveis malefícios do hábito. O que, apesar de não ser consenso no meio da psicologia e da neurociência. O que ele pegou aqui é coisa já manjada, né? Também vai na contramão do que é mais frequentemente pregado na machosfera. Tá, mas espera aí, se eu entendi aqui, ele quer dizer que o que é pregado na machosfera é pornografia? Como? A não ser que eu tenha entendido errado aqui. Eu tenho vídeos falando sobre o uso excessivo da pornografia, do vício. Outros produtores têm vídeos. Há dezenas de vídeos sobre isso. Nós somos contra isso. E como é que ele me diz que isso faz parte da machosfera? Quer dizer, mentiroso.
A machosfera, termo usado para caracterizar a bolha de conteúdo feito por homens para outros homens. Não é mais bolha, né, meu caro? Não é mais bolha. Essa bolha aí foi furada e agora ela domina todos os estratos sociais do Brasil. Dominada pelo viés conservador e extremista conhecido como Red Pill. A Red Pill não tem nada a ver com ideologias políticas ou de qualquer outro tipo, meu caro. Os nossos assuntos, seja Red Pill ou não tem nada a ver com viés conservador. Porque o conservadorismo hoje em dia, ele não existe mais. O conservadorismo hoje em dia é um conservadorismo 2.0. Ele é um conservadorismo que ele já foi contaminado por ideias progressistas. Inclusive, eu tenho um livro que eu não terminei de ler, que fala justamente sobre isso. Que a nova direita, o novo conservadorismo, ele está contaminado já com ideias progressistas. Eu não consegui terminar de ler esse livro. Quero ver se eu consigo terminar de ler. Apesar de fazer parte de uma minoria, o influencer baiano não pode ser definido como um lobo solitário na internet. Cada vez mais produtores de conteúdo abordam o desenvolvimento e o papel social dos homens de maneira consciente. Bom, mas isso aqui nós fizemos. Uns mais, outros menos, mas nós fizemos. Nós estamos dizendo para os homens: parem de correr atrás de mulheres. Parem de correr porque elas estão intoxicadas, hipergâmicas. Elas estão com ranço do homem. Não corram atrás delas, vão fazer papel de palhaço. Foquem em vocês, estudem, juntem dinheiro. Tentem se desenvolver de alguma maneira, busquem hobbies, tirem da mente a mulher. Se vocês ficarem catando mulher e correndo atrás, antes dos 30 anos, vocês vão estar na sarjeta e depois não tem recuperação mais. Então, é o que nós falamos aqui. Desenvolvimento e o papel social dos homens, que mudou. Para eles, o papel social dos homens continua sendo aquele homem subserviente às mulheres. Sem necessariamente se aprofundar em debates políticos ou ideológicos, tampouco apoiando abertamente bandeiras como de igualdade de gênero, esses influenciadores mesclam postagens sobre os temas mais variados, de esporte e cinema até moda e alimentação saudável, com dicas de relacionamento numa abordagem mais sensível com as mulheres. A abordagem mais sensível com as mulheres, eu não consigo imaginar mais, né? Porque os homens que ainda tentam se aproximar das mulheres pisando em ovos, levam um coice, levam uma patada. Então eu não sei como ele pensa em abordar as mulheres de forma mais sensível. As mulheres estão estúpidas. O que elas têm que dizer, elas dizem. Elas não têm mais nenhuma empatia com os homens. E esses
caras, eles deviam se concentrar nesse tipo de coisa aqui, ó. Não nesses assuntos complexos. Fale sobre cinema, alimentação, esportes, temas variados. Não adentre em coisas que vocês não sabem. Há espaço, por exemplo, para relatos sobre casos de estabilidade mental e emocional. Tópicos que são um tabu dentro do conceito tradicional de masculinidade. Não, entre nós não. Entre nós não é. No canal do YouTube do jornalista paulistano, conhecido como, o nome dele, Edson Castro, conhecido como Mangina Moderno, que soma 260 mil inscritos, é possível encontrar vídeos e lives com chamadas que vão desde 9 dicas de relógios para homens, até como eu lido com a minha ansiedade. É isso que ele tem que focar. O Mangina Moderno, ele tem que focar nesse tipo de coisa. Roupas, tênis, relógios que combinam durante a noite, durante o dia. Tendências de moda. Esse é o assunto dele. O assunto dele não é questão pesada de relacionamentos atuais. Ele não entende nada disso. É um leigo. Não tem noção nenhuma do que é a realidade. Ele viveu toda a vida na internet. Já o influencer carioca Matheus Sodré, de 29 anos, atrai mais de 500 mil seguidores entre Instagram e TikTok, com vídeos sobre cultura e fotos do próprio cotidiano, além de vídeos, ensaios e não sei o que mais. Entre os três citados, ele se difere dos demais não só por pautar o conteúdo de pesquisas acadêmicas e não em experiências próprias, mas também por ser o mais engajado politicamente. A esquerda no espectro ideológico, isso diz muito, né? É um feministão. O comunicador acredita que o avanço da extrema-direita é indissociável do crescimento da bolha Red Pill e do discurso masculinista ecoado nas redes. É como quando me citaram naquele estudo lá, naquele artigo da faculdade de Sergipe, que eu fiz um vídeo aqui. Aquele estudo lá é sensacional. Estudo não, aquele artigo é sensacional. Eles são obcecados com a extrema-direita política, esse pessoal. Obcecados. Eles associam tudo com a extrema-direita. Então, eles associaram a extrema-direita política, o bolsonarismo e eu. Conseguiram associar as três coisas. E eu sempre estou dizendo aqui, né, criticando, né, a pseudo-direita, pseudo-conservador, mas não, é tudo é um viés que se concentra na extrema-direita política. Você pode estar falando assim, sem nada a ver com política, mas não. Você é jogado na extrema-direita política. O meu trabalho não é de esquerda de converter pessoas ideologicamente. Não é. Tá? Eu acredito. Eu só não acredito que homens devem ser criados para odiar mulheres.
Então quer dizer que você criticar a alienação parental, Lei Mariana Ferrer, Lei Maria da Penha, a pensão estratosférica, isso aí é odiar mulheres na mente dele. Embora fuja de rótulos, voltamos aqui ao Edson Castro. Ele só admite uma classificação para sua presença nas redes, anti-Red Pill. Principalmente depois que ele teve o seu vídeo ocultado sobre as mães solteiras. Depois daquela vez ele ficou magoadíssimo e nunca mais nos esqueceu. Segundo ele, o confronto com o feminino, estimulado pelos masculinistas, é injusto com as mulheres e prejudicial para o desenvolvimento pessoal dos próprios homens. Você nem fala, você só fala das mulheres. Você só fala do problema das mulheres. Quando acontece um problema com os homens, pode procurar no teu canal, você não acha nenhum vídeo teu falando. Quando acontece uma tragédia com um homem, ele não fala. Agora, aconteceu um negócio com as mulheres, aí ele fala. Então, quer dizer, ele não convence. Você não convence. Você é um feminista. A gente tem que falar com esses caras sobre trabalho, saúde financeira e mental. E a terceirização do problema em torno do inimigo em comum não é construtivo para um homem que deveria estar focado em melhorar a própria qualidade de vida. Sim, mas você faz justamente o contrário. Você endossando o status quo feminista, você está jogando os homens na vala. E é o que nós fizemos aqui, ao contrário. Nós dizemos aqui, não entre no jogo do sistema feminista, porque aí você cai na sarjeta. Ele não. Ele quer que os homens continuem no status quo, no que o establishment quer. E como é que vai melhorar de vida? Vamos perguntar para os homens separados que perderam grandes bens, como é que eles estão na sua qualidade de vida? Vamos perguntar. Figurinha carimbada da internet desde 2012, Edson Castro não é exatamente um novato na machosfera. Não. O que é isso? Machosfera? Não, isso aqui é um insulto. Esse cara não faz parte da machosfera. O jornalista diz que, apesar de se diferenciar dos machões digitais, é mesmo, se diferencia. Realmente não queremos semelhança nenhuma contigo. Desde o começo, já não se orgulha tanto de alguns posicionamentos do passado. Lucas Pisani tem opinião semelhante. Diz que a masculinidade é um conceito particular e que, portanto, não há razão para se enxergar como desconstruído. A escritora e neuropsicóloga Amanda Bastos explica que os seres humanos têm, por natureza, a tendência de imitar características de terceiros a partir da identificação, além de uma necessidade de se anexar em algum grupo. Um fenômeno que, via de regra, tende a favorecer a propagação do discurso Red Pill, por seu foco na criação de uma comunidade masculina. Quer dizer, ela se opõe a que homens se reúnam e debatam os seus problemas. Mas o feminismo, que é o responsável direto pela derrocada da sociedade, para ela está legal.
não há críticas ao feminismo. Ela está preocupada com o grupo de homens que está falando a verdade. Mas o feminismo, que é o grande destruidor da nossa sociedade, ela não dá um pio. Dentro da psicologia social, existe uma teoria que diz que quando nos vimos reconhecidos em algum grupo, a gente acaba se aproximando de uma maneira mais intensa, destaca. Justamente o feminismo. O que o feminismo conseguiu? Juntar a maioria das mulheres em prol do seu discurso. Já Luciane Belin, pesquisador do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais, a NetLab, lembram da NetLab? Que ela fez um hall de canais? Pondera que existe sim um grande espaço a ser conquistado por homens que não compartilham dessas decisões extremistas. Extremistas só para ti mesmo. Hoje, até existe uma quantidade considerável de conteúdo não red pill na internet, mas isso é principalmente capitaneado por mulheres. Bom, o discurso das mulheres, como eu disse aqui, ele não vale para nós. Nós nem prestamos atenção no discurso das mulheres. Por quê? Porque elas estão no seu lugar de privilégio. Então, nenhum grupo privilegiado na história abre mão dos seus privilégios. Então, o que as mulheres estão falando contra nós não prestamos atenção. Porque é natural que elas falem. E ela diz que os algoritmos acabam privilegiando conteúdos masculinistas, o que é totalmente o contrário. Os conteúdos masculinistas são barrados de uma forma ou de outra, shadow ban, travados. Enquanto a vovó Cafa e a Balzaca Magnética falam o que querem lá nos seus canais e tá tudo tranquilo. Aí ela dizendo que as big techs, elas protegem os influenciadores masculinos. Que coisa, hein? E ela fala aqui em cobrança das plataformas. Quer dizer, nós perdemos no discurso, mas nós vamos ganhar na base da força. Não conseguimos rebater eles, mas nós vamos dar um jeito de silenciá-los. É assim que esse povo age, né? Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Kim Jong-un, Fidel Castro. Eles agem desse jeito. E aqui termina a matéria. Então, juntaram aí 3 feministas para tentar fazer um artigo aí idiota sobre a nossa narrativa. Não, assim, ó, não adianta agora. Não adianta vir mais coisas, não adianta vir mais censura, não adianta vir mais controle, porque o assunto ele foi disseminado. Então, as coisas elas vão ir se propagando agora por osmose. Então, podem
querer tomar a atitude que quiserem, que não vai adiantar. E isso demonstra medo. Medo, e comprova que nós começamos devagarinho e as nossas verdades, elas prevaleceram até que o sistema teve ou quer tomar providências mais pesadas. Então, no final, nós ganhamos. Azar dos carolas, salvadores do Ocidente, esses aí e outros críticos, eles fazem parte do establishment. Eles querem que as coisas continuem assim, eles não querem que as coisas mudem. Eles não... Se você é um produtor que está criticando as falácias feministas, eles não gostam. Porque eles querem que as coisas continuem do mesmo jeito. Então, está aí, meus caros. Mais uma da mídia. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver. E fiquem felizes porque o objetivo foi alcançado. Não só com a nossa opinião, mas com a ajuda das próprias modernetes e o sistema. Eles mesmos agindo no modo autofágico. Até mais.